Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! Vamos se inscrever, pessoal? Então se inscrevam. Vamos, falem com os amigos, com os familiares, com os parentes, todos se inscrevendo. Vamos chegar logo a 500 mil inscritos, vamos? Então, olha, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, olha aí que bonito. Sininho foi acionado, é mais uma carta de saudade. Não se esqueça, baixe também o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e ouça o nosso programa ao meio-dia, todas as tardes. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, aguardando uma morte para ser feliz. Me chamo Flávia. E a história que eu vou contar aqui ainda não terminou. Mas dia após dia, eu suplico a Deus que me ajude a colocar um ponto final nessa história, pois somente assim poderei ser uma mulher plenamente feliz. Sou casada há 23 anos. Tenho um casal de filhos maravilhosos. Sempre fui uma ótima esposa. Uma mulher que só se dedica à casa, ao marido e aos filhos. Sempre submissa às vontades e caprichos do meu companheiro, do meu esposo. E mesmo sendo uma mulher assim tão dedicada, sempre fui traída por ele. E mesmo sabendo que eu era traída, eu nunca fui atrás para descobrir a verdade. Sabe quando você tem medo de se deparar com uma realidade? Então eu procurava tapar o sol com a peneira. Eu não sei se era medo de ficar sozinha, se era medo de perder meu marido, não sei se era por amá-lo demais, ou até mesmo por medo de desfazer a nossa família, o nosso casamento. Eu só sei que apesar de sofrer demais, eu aceitava aquilo calada. Eu sofria calada. E já havia me conformado em ser a chifruda para o resto da minha vida. Pois eu não tinha coragem de me separar. Eu não tinha coragem de perder assim de vez o meu marido. Então eu procurava, como já disse, tapar o sol com a peneira, fazer de conta que eu não enxergava, fazer de conta que eu não via as traições que ele fazia. Além do sofrimento sentimental, eu também sofria muito por não ter mais um homem na cama. Meu marido já não fazia questão nem de dormir na mesma cama que eu. Praticamente todas as noites, ele dormia no sofá e eu ficava sozinha na cama, sozinha no meu quarto. Com apenas 42 anos, uma mulher, como diziam, enxuta, ainda sentia muito desejo. E um dia, não aguentando mais essa carência toda de amor, de carinho, de atenção e, por que não dizer, de sexo, eu resolvi que eu deveria também me aventurar. Horas, se há tanto tempo eu sofro calada, por que não dar o troco? Por que também não me aventurar? Não é do meu feitio, não é da minha índole, mas já que tudo isso está acontecendo, por que também não se aventurar? E eu passei a aproveitar os momentos que eu ficava sozinha em casa para ficar na internet. E foi pela internet, em um site de relacionamentos, que eu conheci uma pessoa que tinha muito em comum comigo. Até que um dia resolvemos nos encontrar. E nesse nosso encontro foi quando tudo aconteceu. Sim, algo maravilhoso, algo que há tempos eu não sentia, aquele prazer, aquela loucura na cama, aquele carinho, aquelas carícias. Alguma coisa mais profunda passou a existir entre nós. Mas esse homem também casado e com uma filha. E já no primeiro encontro ele me disse que não poderíamos, sonhar nada além daquela aventura. Nada além
dessas saídas, porque tanto eu era comprometida quanto ele. Mas conforme o tempo foi passando, conforme os encontros foram acontecendo, ficamos completamente apaixonados. E fomos levando essa nossa situação, porém já não conseguíamos viver longe um do outro. Com ele, eu consegui resgatar toda a felicidade que eu já não tinha, que eu tinha perdido. Com ele, eu me senti amada, desejada novamente. E com o passar do tempo, não dava mais para aguentar viver daquela maneira. Ele com a esposa que já não amava mais. E eu com meu marido que também já não amava mais. Começamos a planejar o nosso futuro. Sentamos para conversar várias vezes. Queríamos ter a certeza do que faríamos, pois era uma decisão muito importante em nossas vidas e que envolvia também nossos filhos. E depois de muito conversarmos, estávamos convictos realmente do que desejávamos. E então decidíamos. Iríamos pedir a separação, eu do meu marido e ele de sua mulher. Quando chamei meu marido para essa conversa, ele parecia já saber inclusive do que se tratava. Eu disse a ele que não estava mais dando para viver daquele jeito, que eu sentia muito a falta de um marido de verdade, de um companheiro, e que eu sabia de toda a traição que acontecia. E então, sem muito mais o que dizer, sem muito mais o que falar, eu acabei pedindo o divórcio. E ele concordou sem nenhum problema. Quer dizer, do meu lado eu resolvi. Era como se meu marido já esperasse uma hora dessas, eu pedi o divórcio. Então ele aceitou numa boa. Conversei com os meus filhos, o meu filho aceitou também a situação bem, porém a minha filha, ela ficou um pouco revoltada, um pouco abalada, mas acabou também aceitando diante de tudo o que eu expliquei a ela. A metade do problema, o que dizia respeito a mim, já estava resolvido. Só faltavam alguns trâmites legais para o divórcio. Agora era a hora dele se separar da mulher. Como já estava decidido, como já estava definido, ele agora iria se separar de sua esposa. E nós aí, a partir daí, poderíamos ficar juntos para sempre. Poderíamos viver, enfim, o nosso grande amor, a nossa grande felicidade. Porém, nem ele, nem eu poderíamos imaginar o que estava para acontecer. 2 dias antes dele pedir a separação de sua mulher, após chegar em casa, a encontrou muito triste, chorando muito. Imaginou então que ela havia descoberto tudo. E se descobriu tudo, para que esperar 2 dias? Então a hora é agora, o momento certo é agora. Vamos ter uma conversa definitiva, já que descobriu tudo. Só que ele foi surpreendido por um fato que mudaria completamente o rumo da nossa história. Antes que ele começasse a falar, ela, a sua esposa, lhe entregou um envelope e pediu para ele abrir e ler. Ele achou tudo aquilo muito estranho. Se ela está chorando, se ela está com essa cara realmente de triste, de sofrida, por que esse envelope? Porque ela já não fala de uma vez que descobriu, né? Tudo. Mas tudo bem, quer ver que ela resolveu escrever uma carta. E ele segura aquela carta e ela diz: abre, leia. Ele achou tão estranho isso, mas tudo bem. Quando ele abre a carta, quer dizer, aquele envelope, e tira de dentro, é um exame de hospital, o resultado de um exame. E nele, o diagnóstico de um tumor cerebral. Isso mesmo. A esposa dele com um tumor no cérebro. Aquilo simplesmente arrasou, acabou com qualquer chance
daquela conversa de divórcio que ele teria com ela, aquela conversa definitiva de separação. Diante daquele exame, um tumor cerebral, não havia o que dizer, não havia o que falar, não havia como pedir a separação naquela situação. Sua mulher, sua esposa, estava sofrendo demais, não porque ela tivesse descoberto alguma coisa, não, mas sofrendo demais com o diagnóstico daquela doença terrível. E naquele momento, ela precisava de todo o apoio possível, de todo o carinho, e a separação poderia ser até o gatilho para antecipar sua morte, diante da situação em que ela se encontrava. Então, eu, com a minha vida definida, precisamos recuar. Congelamos nossos planos. E eu fui obrigada a aceitar essa situação, pois seria egoísmo demais da minha parte forçá-lo a se separar de sua mulher, que praticamente está condenada à morte. Pois de imediato ela iniciou o tratamento, quimioterapia, radioterapia, porém a doença, a cada dia que passa, evolui mais e mais. Talvez seja até macabro o que eu vou dizer, mas não se trata de um desejo meu, não me entendam mal, mas a minha história só poderá ter um final feliz depois que ela morrer. Por ora, ele não define nada. Por ora, claro, ele não vai dizer nada. Pois como pedir separação diante dessa situação? Seria crueldade demais deixá-la em um momento tão difícil e desesperador. Estamos tendo muita paciência, mas tenho fé que um dia poderei ficar para sempre ao lado do meu amor, ou como eu o chamo carinhosamente, de meu amorzão. Como disse no início da carta, a minha história ainda não teve um final, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde eu poderei tê-lo só para mim, e poderei apagar para sempre da minha vida toda a dor e sofrimento que meu marido me causou. Só lamento que para eu ser feliz é preciso aguardar a morte de alguém. É duro, é triste, mas essa é a verdade, esta é a realidade. Para que eu possa realizar o meu sonho ao lado de quem tanto eu amo, é preciso que sua mulher, infelizmente, faleça. Não tem outro jeito, não existe outro caminho, a não ser aguardar sua morte para sermos felizes. Esta é a minha história, mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Aguardando uma morte para ser feliz. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.